Vamos fazer os nossos cartões então para presentear os amigos, a família, as pessoas com quem a gente se relaciona o ano todo. Eu tô com um aqui em mãos, esse é de longe o meu preferido, eu gosto de coisinha, eu gosto muito de country também, mas eu gosto demais de coisa romântica, delicada. Aliás, eu não sei se acontece com vocês, mas a gente já aprende a saber o gosto de cada uma, né? Quem dá aula principalmente. Esse aqui tá a cara da minha aluna Lídia, olha aí Lídia, esse aqui vai ser para você, hein? Ela gosta de coisas assim bem delicadinhas, um bege com um verdinho claro em cima, sabe? Nada de muito choque, então é bastante interessante. É super fácil de fazer, eu usei restinhos de tecidos, tá? E o papel que eu usei aqui é um papel canson. Eu vou até pegar aqui o bloquinho para mostrar para vocês que eu compro blocos. Eu sempre desenho, faço moldes, então eu sempre tenho. Esse aqui é branco, tá? Mas tem bloco com cor bege ou creme, uma coloração que também é bacana, tá? Fica bem legal. Eu não me lembro se tem papel canson colorido, eu acho até que deve ter, mas vocês podem usar o papel que vocês quiserem. Esse é super gostoso de usar, ele é um papel canson 180 gramas, então ele é mais grossinho, tá? Vamos começar? Eu tenho aqui um pedacinho de tecido. Normalmente eu pego o tecido e imagino o tamanho que eu quero. Eu não tenho um tamanho padrão na minha cabeça. Então eu corto e às vezes eu aproveito o tecido, corto um pouco maior, sobra um pedacinho, faço alguns pequenininhos. Então vocês vão aproveitar o tecido do jeito que vocês quiserem, tá? Esse aqui tem 11 por 15 centímetros, então só para vocês saberem. Então um pouquinho mais de 11 na verdade, acho que quase 11,5, mas não se apeguem a isso, tá? Ou vocês vão aproveitar o tecido ou vocês vão aproveitar o papel. O que eu quero dizer, se você cortar o cartão primeiro em determinado tamanho, aí você mede o tecido para caber lá dentro. Se não, você corta o tecido primeiro, no tamanho que você quiser, e depois você vai cortar o papel, o cartão seguindo esse formato, tá? Vou tirar aqui do lado, olha, isso é uma arvorezinha de Natal muito da simplesinha. Eu não tenho nem molde, tá, para ela. Vou disponibilizar, claro, para vocês um moldezinho, mas olha aí o que eu fiz. Eu peguei um retângulo, dobrei esse retângulo ao meio. Vou dar uma vincadinha aqui só para ele ficar, né, para ele se afirmar. E aí eu cortei aqui, olhem, do biquinho até o cantinho lá embaixo. Então, é super fácil, super rápido de fazer. Opa, vou diminuir um pouquinho, só aqui. Super rapidinho, não tem uma receita, olhem aí, já nasceu uma arvorezinha de Natal. O tronquinho, que eu usei um outro tecidinho verde também, eu só cortei um retangulinho, opa, de 1 centímetro de largura e pronto. É só isso, a nossa arvorezinha de Natal, tá? Colar, eu vou já colar já para vocês. Na hora de colar, já pensa se vocês querem, por exemplo, como nesse aqui, deixa eu deixar viradinho para lá, se vocês querem os presentinhos ali do lado, ou se vão deixar só a arvorezinha de Natal, e no caso de vocês quererem ali os presentinhos, a gente vem cortando também dessa forma, olha, eu não fiz um molde, tá? Eu não fiz um desenho para recortar, eu simplesmente recorto aqui, às vezes, dependendo do tecido, eu escolho a posição que eu quero cortar para o tecido aparecer. Se eu achar que ele tá ou grande ou pequeno, ou se eu achar que ele tem que ser numa proporção diferente, mais larguinho e mais fino, eu vou trabalhando desse jeito, tá? Para cortar a tampinha da caixa, que tá desfiando, deixa eu tirar um pouquinho, já a gente que costura não gosta dessas sobrinhas, né? Pra gente cortar a tampinha da caixa, eu gosto de fazer assim, olha, cortei esse aqui de meio centímetro, tirei fora, e agora, ao invés de cortar uma tampinha um pouquinho maior, eu simplesmente tiro um pedacinho desse, porque a tampinha da caixa tem que ser, para aparecer, né, que é caixa, tem que ser um pouquinho maior. Então, se eu tirei um pedacinho da parte de baixo, esse aqui já vai aparecer que é tampa, e aí já tá tudo certo, tá? É bom ter as ferramentas, gente, ter isso aqui ajuda bastante, olha, eu tenho até outras ferramentas, mas isso não precisa comprar nada especial, tá? Aí a gente já na hora de colar, cola assim, já tem uma sobrinha ali do lado e já ficou bonitinho,
tá? Eu vou só mostrar pra vocês, vou até cortar vou deixar esse ali, o espaço que eu tenho ali é bem pequenininho, então eu vou fazer uma caixinha de presente um pouquinho menor pra aproveitar e já mostrar como é que a gente prega, tá? Deixa eu cortar aqui, deixa eu ver quanto eu cortei com 2,5, vou cortar um pouquinho a mais de 2,5 aqui pra já ter uma tampinha bonitinha lá, tá? É super fácil, como eu falei, não precisa ter nada especial. Eu trabalhei aqui com cola branca apenas. Essa cola branca comum, a minha cola branca nem tem uma marca assim, é uma cola branca qualquer. Passa bem pouquinho e aí a gente pode usar um pincelzinho, ou pode ser até um pincelzinho mais duro do que esse, não um pincel molinho. Deixa eu pegar um material que eu tenho aqui, olha. Ou a gente encapa qualquer superfície com um plástico, ou você arruma uma bandejinha de isopor, que também vai funcionar super bem, tá? É só pra gente poder passar a cola aqui. Então, ou a gente passa aqui com o pincelzinho, ou se vocês tiverem um pincelzinho desse, dá pra, desculpem, um rolinho desse, dá pra fazer esse tipo de passar assim, ó, já passa tudo de uma vez, tá? Aí procura lá a posição, deixa eu pôr esse aqui que a gente vai colar ele também já já. O que é legal é que ele já fica selado, tá? Não precisa se preocupar depois. Os meus aqui, eu coloquei ele um pouquinho torto. O meu aqui, às vezes, tá saindo um pouquinho os fiozinhos, ele tá desfiando um pouquinho, aí você pode vir com o pincel e já dar uma ajeitadinha ali, olhem, tá? Pode até passar por cima, tá? Aqui nos cartões eu não passei não, mas nos tagzinhas, esses aqui, por exemplo, olha, dá pra passar a cola inclusive por cima, tá? Lembram do pano assado, gente? Eu fiz esses cartõezinhos com pano assado, eles têm uma carinha mais country, então eu fiz com pano assado, tá? Colou, já vem, cola o outro também, pode passar só um pouquinho de cola, não é muita coisa não, tá? Com um pincelzinho mais delicado, nesse caso aqui funciona melhor, que é pra você não desfiar o tecido. Mas não precisa ser esse molinho não, pode ser aquele mais comunzinho, ele é um pouquinho mais duro que esse, pincelzinho de criança, tá? De escolar, não precisa ser um pincel especial não, um pouquinho mais pra lá, esqueci de pôr o óculos. Só ajeita direitinho, põe um em cima do outro, pode fazer a tampinha de outro tecido para dar um contraste, como eu fiz aqui, olhem. Eu coloquei a tampinha com tecido xadrezinho, então pode brincar. E depois vem colando também os detalhezinhos, olhem. Rendinha, essa aqui é uma rendinha tingida também com chá. Eu tinha um pedacinho desse, isso aqui é uma fita, gente. Tudo quanto é fita de Natal, dourado, xadrez, eu vou guardando para depois usar nesse tipo de trabalho. Esse aqui, a prontinha ali, eu só cortei uma faixinha com a régua também e colei em cima, prontinho, você já tem o trabalho. Abusa depois dos materiaizinhos que você tiver. Se você tiver estrelinhas, não é o caso dessa árvore de Natal, mas, por exemplo, olhem nessa aqui, ó, deixa eu puxar um pouquinho pra cá. A gente até pode colocar umas miçanguinhas ou bordar mesmo com os pontinhos de nó francês, pode fazer algumas bolinhas, pode pregar uma estrelinha lá na ponta, uma estrelinha dourada, ou pode cortar num papel douradinho. Se você tiver um cortador, olhem, eu até tenho um cortadorzinho aqui que é em formato de estrela, que eu uso para cortar. Eu uso para cortar o cartão, deixa eu pegar um aqui, ó. Eu uso para fazer o furinho onde eu vou amarrar, né? Porque uma etiqueta é para ser amarrada. Então eu uso esse furador. Você pode também cortar um papelzinho dourado para você decorar as suas etiquetinhas, os seus cartões e por aí vai, tá? Se não tiver, não tem problema, vai improvisando. Ou compra. Esse material, essas estrelinhas, esses botõezinhos aqui são super baratinhos, a gente acha em qualquer lugar e a gente tem também aqui na loja para vender, não me recordo agora se tem na loja virtual, mas se não tiver e alguém tiver interesse, pode ligar para o Manuel que ele manda para vocês, tá? Então, usem aquilo que vocês tiverem, usem a criatividade, tá? Deixa eu colocar isso aqui, todos os cartõezinhos foram feitos da mesma forma, tá? Então, não tem segredo, não. Só colar e pronto, não tem arremate nenhum.
Esse tecido, eu ainda não passei, eu vou mostrar pra vocês como é que passa a costura em volta, porque o igual a ele, eu vou por aqui perto, olha, o que é a mostrinha na qual ele foi inspirado, que é esse aqui, eu não fiz costura em volta. Até poderia fazer, mas não fica bom fazer como nesse caso aqui, que a gente fez uma costura em volta. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. Eu fiz uma costura em volta aqui, fiz o lacinho depois até com uma canetinha. Essa costura é pra ficar mesmo desse jeito, ser uma costurinha que simula um contorno de desenho. Sabe quando você reabisca um desenhinho, põe uma corzinha dentro, um rascunho mesmo? É pra simular esse tipo de coisa. Então, nesse aqui, eu até posso fazer, mas com uma linha branca, porque não vai ficar legal, deixa eu pôr minha cadeira um pouco mais pra cá, não vai ficar legal fazer com uma linha preta como está lá, tá? Então, não é necessário, você pode deixar só com a cola, mas se você resolver fazer, deixa eu pôr meu óculos, colocando o seu dedinho no botãozinho de retorno, de retrocesso. Então, você vai um pouquinho pra diante, olha, pontinho reto, eu acho que minha máquina tá com ponto zigue-zague. Vamos vir pra cá, pra ela voltar no ponto reto, agora sim. Então, a gente vai arrumar direitinho, costura um pouquinho, fica com o seu dedinho ali no retrocesso, vai um pouquinho e volta. Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade. Vai um pouquinho pra frente, volta um pouco e assim por diante. É como se você estivesse fazendo um rascunho a lápis. Como quando você faz com lápis, você vai e volta, né? Vai preenchendo ali. É exatamente isso. Deixa eu ir um pouquinho mais para a beirada. Se sair um pouquinho fora, não tem problema. E se não ficar certinho, não é mesmo para ficar certinho, tá? O que eu quero dizer é costura sobre costura. É para ela ficar jogadinha, tá bom? Eu acho super interessante, principalmente quando você faz pretinho e faz com essa linha preta e faz um desenhinho mais informal, né? Não é o caso desse aqui, é um desenhinho mais... não é tão delicado, é uma coisa mesmo de rascunho, uma coisa mais de brincadeira, né, mais lúdico, tá? Um detalhezinho, a gente já mostrou muitas vezes como é que se faz esses pontinhos que eu usei aqui, tá? Eu usei pontinho atrás e pontinho haste. Então, é super fácil, não tem nenhum trabalho. Risca, borda ele da forma que você quiser e pura e simplesmente isso, tá? As arvorezinhas eu bordei com uma linha verde, mas poderia, por exemplo, desenhar um floquinho de neve, uma bota. Eu vou pôr esses desenhinhos lá pra vocês. Uma estrelinha com... vinhas com galhos, né? Aquelas estrelinhas feitas de galho. Então, o que vocês quiserem, tá? Ou só letras, de repente você tem um dizer bacana, pode ser também. No caso do bordado, para bordar as etiquetinhas, não recorte a etiquetinha para você cortar, principalmente se você usa bastidor. Porque se você usar, borda ali na mão, tudo bem, mas é muito mais fácil você bordar, olha, não sei se dá pra ver, eu peguei o meu tecidinho que eu já tingi e passei a ferro fazendo vincos, tá? De um tamanho que eu achei que é legal, eu posso até depois recortar, depois de bordar, tirar os excessos e tal. Mas eu já vinquei aqui pra marcar, delimitar a área de cada cartãozinho e aí no meio de cada um desses retangulinhos eu vou transferir o risco ou copiar o risco para poder bordar. Borda com o tecido todo assim e depois que tiver bordado só que você recorta, tá? No caso, inclusive, dessas etiquetinhas, também fica muito mais fácil a gente colar o tecido de base. Deixa eu pegá-las todas aqui. Deixa eu trazer para cá, Wesley, desculpa, fico chacoalhando. Fica difícil me seguir, né? Eu usei aqui vários tecidinhos que eu achei que combinam com o Natal. Eu achei que tem uma carinha country também. Então, o que que eu faço? Ao invés de cortar um monte de retângulo e colar cada um em cada etiqueta, eu cortei eles todos aqui. Aqui tem a largura aqui. O comprimento até não importa, porque depois você vem cortando quantas você quiser. Pode ter sobra, você não precisa cortar já no tamanho, tá? Me sobrou esse pedaço e aqui tem, olha, em 10 centímetros, esta faixa de tecido tem 8, então sobraram 2 centímetros ali em cima que eu posso depois cortar o formatinho aqui da cabecinha. Deixa eu mostrar, gente, isso aqui, olhem, isso aqui é a sobrinha ali de 2 centímetros que a gente vai fazer esse formato. Vou cortar um pra gente ver.
não lembro quanto eu fiz de largura aqui, 6 centímetros de largura, para cortar a etiquetinha. Cortou, separou, né? Então, você pode já vir cortando vários. O que eu faço é marcar aqui, olhem, pode ser aqui na placa mesmo, você vai marcar 1,5 centímetros para cá e 1,5 centímetros para cá. Tira essa sobrinha, se você quiser pode fazer uma linha reta aqui e cortar com a tesoura, ou já pode vir com com o cortador e a reguinha, cortar o excesso, tá? Minha reguinha tá cheia de cola. Cortou aqui, você já tem o formato, então nem precisa ter um molde, tá? Para você cortar. E aí você vem ver o centro, né? Marca o centro aqui, para poder ter um capricho na hora de colocar, de fazer o furinho aqui, e aí pronto. Fiz o furinho, deixa eu virar ao contrário, que eu me sinto melhor aqui. Cortou, pronto, tá pronta a sua tagzinha. Depois de bordar o tecidinho, você cola ele aqui em cima, da mesma forma que você já colou antes, você cola aqui em cima também. Só um detalhe, se você quiser, você pode cortar esse tecidinho aqui, pode fazer uma franjinha. O que eu quero dizer, o meu aqui tá, deixa eu tirar tudo daqui para ficar melhor pra gente mostrar. Ele não está cortado no fio do tecido, tá vendo? Então, depois de cortar, a gente pode tirar essas sobrinhas e fazer com que ele fique, ou já pode já desfiar e já cortar no fio do tecido, tá? Eu vou mostrar o que eu tô querendo dizer. Então, olha, separa, tira todos os fios, vai tirando tudo. E aí, a gente pode tirar até mais do que o que é suficiente. Olhem, aqui eu tirei, ele já dá para eu ver aonde seria o fio reto, tá? Posso tirar essa sobrinha ou eu posso querer que fique mesmo essa franjinha ao redor. Então, eu tiro bastante, olha, de todos os lados e eu posso imitar mesmo na hora de colocar lá, imitar uma costura, tem que ser um por um. Tira um, depois o outro, depois o outro, depois de outro. Não adianta querer tirar todos do mesmo tempo, que não dá. Refila, deixa bem retinho, bem certinha a franjinha, bem paralela, a sobrinha, né, de tecido aqui da franjinha em toda a volta, deixa bem paralelo e prega com a franjinha, tá? Depois que secar, depois que a cola estiver seca, o tecido fica meio plastificado. Aí a gente pode vir com uma canetinha e fazer um tracejado como se ele tivesse sido costurado ali, olha. Fica muito gracioso, fica bem bonitinho. Deixa eu puxar um que tá prontinho aqui para fazer aqui, ó. Então aqui, ó, você vem com uma canetinha imitando como se ele tivesse sido costurado lá. Tá? Dá um up, fica bonitinho e dá até para fazer pontinhos, de repente, cruzinha, olha, tá? Faz um para lá, um para cá, uma cruzinha, ou faz 2 paralelos, imitando como se tivesse mesmo sido aplicado ali em cima, tá? Chegou no finalzinho, bota um botãozinho ali no canto, amarra, pega um botãozinho, faz um nozinho, olha aqui que detalhe. Eu pus um nozinho aqui, fiz um nozinho com linha de bordado e colei ali. Então, a gente pode passar um fiozinho dessa forma num botãozinho, dá um nozinho, cola o botãozinho ali, dá um up e fica uma gracinha. Dessa mesma forma, a gente pode fazer um pouquinho maior, como esse, ó, e fazer um marcador de livro. De repente, se dá uma etiquetinha, né, uma tagzinha que você colocou no presentinho, mas ele também é um marcador de livro, tá? Só mais um detalhe, depois que vocês cortarem, por exemplo, deixa eu limpar aqui minha área, gente, eu vou fazendo uma bagunça aqui em cima. Depois que vocês cortarem o cartão, a gente tem que dobrar. Então, se você simplesmente dobrar ao meio, pode ser que ele não fique muito bacana, tá? Não, ele quebra ao invés de dobrar, né, como tem que ser. Então, o certo é você saber o meio. E aí você pode passar um estilete, um vincador, ou você pode ter um cortador mais usado com uma lâmina bem fraquinha para você passar aqui. Ou mesmo o seu cortador comum, você vai passar com pouca força, não é para cortar, é só para vincar, tá? E aí você consegue dobrar com bastante facilidade e ele não vai fazer aquelas rachaduras aqui, tá? Então, eu cortei, tá bem bonito, né? Tá parecendo uma coisa profissional e, na verdade,
é um papel qualquer que eu mesma montei. Se você tiver uma tesoura que corta, que picota, pode fazer aqui ao redor, picotadinho. Pode brincar, gente. É uma delícia. Eu amei fazer isso. Amei de verdade. Já fazia um certo tempo que eu não lidava com cartõezinhos, com cola, com essas coisas, e eu gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado também, que aproveitem, postem fotos se vocês fizerem, tá bom? Um beijinho e até a próxima!